Salve, salve, irmãos queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Bom Pastor. Partilha entre irmãos. Estamos de volta aqui, Laura Beatriz e eu, Padre Antônio José, do lado de cá. E você aí, onde você está, nesse momento, a gente começa a nossa partilha, que é entre irmãos. Então você é nosso irmão, você faz parte da família da Comunidade Bom Pastor. Se você quiser, coloca aí o seu comentário, a sua partilha também, para a gente ficar sabendo do que Deus está colocando no seu coração. Vamos em frente, Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, tudo na força do Espírito Santo. Nesse mês novo, mês dos anjos, dos arcanjos, mês lindo. Que bom que a gente está aqui nesse feriado, né, Padre Antônio? Pois é, 7 de setembro, é feriado. Para alguém deve ser feriado, né? Vamos nós. Para uma boa parte, talvez. Exato, não, mas é um dia especial, né? O Dia Nacional do nosso país, segundo o centenário da independência, né? Da criação do Brasil como nação. Então, no meu coração vem que é dia de rezar pelo nosso país, é dia de rezar também, pelo nosso povo, esse povo lindo, né? Esse povo brasileiro que é tão bem-humorado, às vezes até nos apertos. É verdade. Os outros não entendem a gente, né? Às vezes ficam até achando que não é possível, né? Porque, que é isso? Pois é, o brasileiro até na hora do aperto faz piada, né? Um povo cheio de talento, um povo trabalhador, um povo de fé, né? Um povo crente, né? Um povo que confia em Deus, um povo especial. É dia de rezar por esse povo, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa gente, que abençoe a nossa pátria. Como a gente faz, Laura, naquela oração com a qual a gente encerra a bênção do Santíssimo Sacramento, não sei se você lembra. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Primeiro nós oramos pela igreja, né? Que é o povo de Deus no meio de todos os povos, mas depois nós oramos pela nossa pátria, né? Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. É isso que a gente pede ao Senhor hoje, né? Prosperidade completa é uma expressão bonita, porque prosperidade completa não significa apenas riqueza financeira. Uhum. Porque, por exemplo, uma pessoa pode lutar por prosperidade financeira, mas se ela não entende que prosperidade completa é algo mais do que isso, por causa da prosperidade financeira, ela pode, por exemplo, perder a saúde. Não sei se você já ouviu essa expressão, fulano se matou de trabalhar, né? E isso não é prosperidade completa. Não. Uma pessoa pode trabalhar tanto pela sua prosperidade financeira e acabar esquecendo, por exemplo, da sua família e perder os laços com os filhos ou no casamento. Então a pessoa chega lá naquele patamar financeiro, econômico que ela planejou, mas às vezes ela chega sozinha. E viver sozinho não é prosperidade completa. Uma pessoa pode, em nome da prosperidade financeira, renunciar à sua vida com Deus. Não tenho tempo mais para ir à missa, não tenho tempo mais para orar. E nenhuma prosperidade, ou seja, nada nessa vida é completo se não é com Deus. Então, pedir ao Senhor para o povo brasileiro paz constante e prosperidade completa é pedir essa vida abundante que Jesus trouxe para a gente, que é vida da alma, que é vida que se manifesta em vigor no corpo, em fraternidade, em comunhão, em cuidado com as necessidades uns dos outros. Olha o que a gente pede para o Senhor, para o povo brasileiro, é lindo demais, né? Essa oração é muito linda, não sei quem fez, vou pesquisar. É lindo no final de cada bênção do Santíssimo, em cada capela, em cada igreja. Não sei se essa oração é feita assim em outros países, Padre Antônio, mas a gente aqui no Brasil, a gente está orando pela nossa pátria, como isso chega ao coração de Deus, como isso chega ao coração de cada pessoa. E no final, Padre Antônio, me ajuda a lembrar, como é que é? Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade. Efeitos contínuos.
A bondade do Senhor é contínua. Favorecer com os efeitos contínuos da vossa bondade. O Brasil. De novo. Exato. O Brasil. Este bispado, a paróquia em que Ai, habitamos, é como se a gente fosse numa foto de satélite descendo. Ai, que lindo. Porque o olhar de Deus é assim, né? Ele vê o grande e vê o detalhe, né? Ai, que lindo. Então, essa oração, ela, de alguma maneira, ela faz a gente lembrar que o olhar de Deus é assim. É um olhar amplo, mas é um olhar detalhado. Ele vê o todo e ele vê cada detalhe, cada parte, né? Ele olha para todos, mas olhar para todos, para nós, pode significar perder de vista alguém. Para Deus, não. Ele olha para todos e não perde de vista nenhum. Então, é o jeitinho como Deus cuida de nós. Ele é imenso, ele é soberano, né? E é sobre isso que a gente fala nessa oração, né? Que oração inspirada. E nessa semana, então, ela passa a ter uma importância especial, né, Padre Exato. Antônio? Essa oração, ela é proposta para o final da bênção do Santíssimo, mas não significa que ela possa ser rezada só nesse momento, né? Então, quem sabe, hoje eu estou pegando aqui, por exemplo, no meu celular, eu procurei, digitei o início, Deus e Senhor nosso, protegei. Pá, logo apareceu, né? Quem sabe a gente pode aproveitar essa oração para rezar pelo nosso país, pelo hoje, nosso Padre povo, Antônio. hoje, durante essa semana, né? Então, acho que é uma boa sugestão, né? Porque a gente pede segundo o que a igreja considera que são prioridades. Não é um pedir segundo a nossa mente individual. É um pedir com a igreja. E a igreja, como o Senhor, olha amplamente e olha os detalhes, né? Então, acho que vale a pena. Essa oração pode acompanhar a gente durante essa semana, né? Que beleza isso que o senhor está falando, porque normalmente, bom, eu pelo menos, até agora só orava no final da bênção do Santíssimo, mas o fato da gente estar aqui hoje, né? No 7 de setembro, deu assim no meu coração, com essa proposta, com esse que o senhor fez da gente poder sempre orar, porque eu não me lembro de ter uma outra oração assim tão tocante e tão direta para a pátria, para os governantes, para o nosso país, para o povo brasileiro, né, Padre Antônio? É uma oração muito linda. A gente ora pela igreja, ora pela pátria, e acho que vale a pena a gente criar esse hábito. Afinal, todo cristão, a Escritura diz isso, né? Deve orar pela sua cidade. Quando a Bíblia fala de cidade, na verdade, ela está falando da realidade desse mundo, desse chão, dessa terra onde a gente pisa, né? No nosso caso hoje, nós nos organizamos por países, né? Então, não só orar pela cidade do Rio de Janeiro, mas orar pela nação da gente, que tem uma história tão bonita que originalmente foi chamada de Terra da Vera Cruz, depois Terra da Santa Cruz. Poxa vida, isso é a identidade da gente, né? Nós somos uma nação que foi marcada com o sinal da cruz logo no início, né? Logo no início se cultuou a Deus com a celebração da Santa Missa, assim que os primeiros cristãos que eram europeus aportaram no Brasil. Há tanta coisa linda, né? A primeira imagem de Nossa Senhora que foi trazida para o Brasil, uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Né? Então, quanta coisa linda, né, tem na nossa história, quantas pessoas que fizeram desse Brasil uma terra de fé, né? Hoje a gente tem tantos processos de canonização de cidadãos brasileiros que foram cidadãos do Reino do Céu e que hoje são apresentados pela igreja como inspiração, como modelo para a gente. Nossa, o nosso país de verdade é terra da Santa Cruz e não pode deixar de ser nunca, né? Nunca. Você falou da oração, eu lembrei de uma música que a gente também canta, né? Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Ai, que né? Amém, Padre Antônio. É o que a gente pede ao Senhor, que o povo brasileiro saiba, aprenda a amá-lo cada dia mais e que nós, né, católicos, ensinemos isso ao nosso povo, aos nossos filhos, aos nossos netos, para que alguém aprenda, alguém tem que ensinar, né?
e é a nossa missão. Então nós intercedemos pela nossa pátria e lembramos que entre os deveres que nós temos para com ela está o de ensinar as novas gerações a amarem, temerem, buscarem o Senhor. Isso é importante para que a nação tenha paz constante e prosperidade completa. Sem Deus não há prosperidade completa, não há nada completo, né? Sem Deus não há nada completo. Então, poder ensinar, compartilhar com outros a nossa fé, dividir com outros o que nós temos recebido do Senhor, tudo isso também é parte dos nossos deveres como cidadãos do nosso país. E é bíblico, né, Padre Antônio? Algumas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, são claras em que Deus nos orienta na palavra, na sua palavra, para a gente orar pela nação, pelo país, pelos governantes. Provavelmente essa oração foi baseada até nesses textos bíblicos. Sim, exato. Lembrando que no Antigo Testamento, a nação era um povo, o povo de Israel, com o qual o Senhor tinha uma aliança. E o propósito de Deus era que esse povo fosse bênção para todos os povos. Ora, quando Jesus vem, essa aliança, ela não se perde, mas ela se expande numa nova e eterna aliança com gente de todo povo, de toda raça, de toda língua e nação. E a gente percebe no Novo Testamento, por exemplo, com o apóstolo Paulo, né, que as pessoas que agora fazem parte dessa nova e eterna aliança com Deus, ali onde elas estão, porque nós vivemos numa realidade concreta de mundo, né, enfim, de lugar, elas devem ser bênção ali onde estão. Por isso o apóstolo Paulo lembra disso, olha, rezem, orem pelos governantes, orem pela cidade, mesmo, né, quando há perseguição, abençoem a essas pessoas, sejam bênção no lugar onde Deus colocou vocês. Eu creio que isso se mantém de pé, né? Então, o Senhor deseja que a igreja, né, não entendida como instituição simplesmente, mas como cada um dos seus membros, né, que estão atuando na sociedade, que ela seja luz nesse mundo e, no nosso caso, luz nesse pedacinho de mundo que Deus confiou a gente, chamado Brasil. Exato, pedação no caso, né? Chamado Brasil. O Senhor conta com isso, né? É preciso que os cristãos brilhem, mas brilhem pelo bom testemunho, brilhem pela boa palavra, brilhem pela oração, brilhem pela retidão de atitudes, de consciência, e que sejam um sinal da presença de Deus ali onde estão. Esse é um chamado do Senhor para nós e isso impacta a sociedade onde a gente vive, né? Nós não somos deste mundo, mas estamos aqui. Enquanto estamos, nossa tarefa é fazer o bem, é ser bênção, é ser luz. Esse é o chamado de Jesus para a gente. Vocês são a luz desse mundo. Talvez Jesus poderia dizer, né, especificando mais como na oração, vocês são a luz desse Brasil. Resplandeçam nesse Brasil o que é ter uma vida conforme Deus. Resplandeçam nesse Brasil o que é viver em prosperidade completa, ou seja, uma vida coberta pela graça de Deus. Eu creio que isso é um chamado do Senhor para a gente. E faz parte disso interceder, orar pela terra que o Senhor nos deu, que a gente pode interferir sobre o bem dela diretamente até certo ponto, mas pela oração a gente sabe que a gente sempre vai muito além. Então é preciso orar, é preciso interceder pela pátria, pela cidade onde a gente vive, no nosso caso nós aqui, Copacabana aqui, né? Rio de Janeiro. É preciso, faz parte da nossa tarefa de cidadãos de um reino terrestre, né? De cidadãos do reino do céu. É preciso que o reino do céu ilumine, o reino de Deus ilumine os povos da terra. Então, não podemos deixar isso de lado de jeito algum. A tendência da gente, quando a gente esquece, né, que o cristão é a luz do mundo, ao invés de orar, reclamar, brigar, às vezes até xingar, esse país, não sei o quê, amaldiçoar, praguejar.
calma, vai devagar. A gente tem que... Nós somos cristãos, irmãos. Então a gente tem que medir as nossas palavras. Elas não podem ser exatamente iguais às palavras de quem não é cristão, né? Então, mede um pouquinho. Ponderar coisas que podem e devem melhorar é uma coisa. Praguejar contra o país é outra. Esse país não tem jeito, isso aqui vai explodir. Essas coisas que a gente ouve e às vezes fala, né? Segura a peteca, né? Nossa tarefa, do ponto de vista espiritual, está longe de ser isso, né? Ficar atento a essas coisas, às vezes, é bom, é importante, para que a gente possa desempenhar melhor a missão que Deus nos confiou aqui. Então, orar, interceder, abençoar, faz parte da nossa tarefa. Praguejar, amaldiçoar, xingar, do ponto de vista humano já não é lá grandes coisas, do ponto de vista espiritual é péssimo. Então, vamos tentar fazer algo melhor, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, assim, eu pude perceber que essa é uma das terríveis tentações que nos envolve. Assim, a nós, todos nós, essa que o senhor acabou de falar, né? Eu acho que pior do que muitas outras que a gente... E a gente não fica atento a isso, né? A gente fica atento a outros tipos de tentações, mas eu percebo, até agora, enquanto eu estava ouvindo o senhor, que a gente não está atento a isso, que a gente repete e comete todo dia com uma leviandade, né? E depois vamos para a bênção do Santíssimo, dai ao povo brasileiro paz constante. A gente pede naquele momento, aí a gente sai, aí a gente esquece, a gente fica envolvido com uma, né, sei lá o quê, uma paixão, uma impulsividade, e a gente entra nesse esquema terrível. Então eu sinto que o fato de estar acontecendo isso hoje, no dia 7 de setembro, né, o Senhor está vindo em nosso socorro, Ele fala sempre para a gente vigiar, né? Eu acho que eu preciso vigiar melhor nisso, muito melhor nisso, e ficar mais atenta, como o senhor colocou, né? No sentido de, no momento desse, a gente não aprende que quando a gente está com raiva de alguém, a gente orar pela pessoa, e a gente já tem feito isso. Então, agora eu sinto assim um apelo de Deus para a gente fazer isso pelo nosso país. Pelas coisas erradas que a gente está vendo acontecer, né? Agradecer pelas boas, mas interceder. Interceder pela pátria, interceder pelos governantes. Sinto um chamado de Deus nesse dia para isso, Padre Antônio. Exato. Porque, na verdade, Laura, isso é uma coisa com a qual a gente tem que estar atento em vários âmbitos da nossa vida, né? Não só com relação à oração pelo país, mas com relação também a pessoas, a coisas. Não dá para interceder, não dá para rezar por, se ao mesmo tempo eu julgo e condeno. Aí fica... Como eu posso rezar por alguém de coração sincero, ou como diz a Sagrada Escritura, com mãos puras? Se ao mesmo tempo eu estou julgando e condenando aquela pessoa, eu tô fazendo mau juízo dela, eu estou praguejando contra ela, é um negócio muito esquisito, né? A mesma coisa com relação a coisas, né? A situações quaisquer, né? Fica muito estranho eu conseguir rezar por alguma coisa ou por alguém e ao mesmo tempo, 15 minutos antes ou depois, estar praguejando contra aquela pessoa ou contra aquela situação. Como diz a Escritura, de uma mesma fonte não sai água suja e água potável, tem alguma coisa errada, né? Não é assim que acontece. Então, vigiar isso é algo para a gente fazer, não só com relação à oração pela pátria, mas com relação a tudo. Porque a gente corre esse risco, né? Essa minha família é um inferno. Aí daqui a pouco, Senhor, olha pela minha família. Peraí, tem alguma coisa que não está batendo aí, né? Não vai, né? Então, tá mais atento à boca da gente, que é uma das comportas, né, pelas quais jorra o que há no nosso coração. A boca da gente, ela não pode ser uma fonte de água pura, de oração, de louvor, de intercessão e, ao mesmo tempo, fonte de sujeira, de palavras torpes, e, enfim. Então, repensar um pouquinho isso, né? Porque senão a gente não sintoniza com Deus, com o coração de Deus, né? Antigamente,
Hoje em dia eu nem sei, acho que nem ninguém tem mais rádio, né? Antigamente, para sintonizar o rádio, você tinha que botar ali até achar a sintonia, né? A gente tem que sintonizar com o coração de Deus. Mas se eu tô nesse esses altos e baixos, eu não consigo, né? Então, vigiar um pouquinho mais isso a respeito da maneira como a gente pensa e fala, não só do país da gente, mas a respeito de tudo que pode ser motivo de oração. Se uma coisa pode ser motivo de oração, eu também devo vigiar o modo como eu falo daquilo. Porque eu só vou ser capaz de orar, de interceder por aquela situação, por aquela pessoa, se a minha mente, o meu coração e as minhas mãos estiverem puras a respeito daquilo. Senão, primeiro eu preciso ajeitar esse negócio e depois interceder. Padre Antônio, sabe uma coisa que amoleceu o meu coração em relação a orar para nossa pátria? Em vez de ficar falando mal dela, o dia que o senhor me apresentou ao anjo do nosso país, eu fiquei tão encantada, tão tocada. Aquilo amoleceu esse coração duro. E eu falei, meu Deus, Deus providenciou um anjo para o nosso país, né? A imagem é linda, vale a pena os irmãos. Tem na internet, é só procurar Anjo da Guarda do Brasil. Pá. Linda a imagem, né? Aquilo assim me comoveu muito. Eu falei, meu Deus, Deus teve esse trabalho, nosso Pai do céu, providenciar um anjo para o nosso país e eu vou ficar aqui de bobeira, lançando palavras ruins. Não, eu quero me unir a esse anjo, eu quero invocá-lo, eu quero pedir que ele venha sobre o povo brasileiro para nos dar paz constante, prosperidade completa, em nome de Jesus. São Tomás de Aquino, ele diz que... É o santo dos anjos. Assim como... o doutor angélico, né? Assim como Deus confiou cada alma humana, né, ao cuidado de um anjo da guarda para acompanhá-la no caminho da salvação, ele também confiou as nações, né, as instituições, né, a um anjo. Portanto, a igreja considera piedoso, justo, né, que a gente peça a intercessão do anjo que tem a tarefa particular de velar pela nação da gente. Você lembra que as aparições de Nossa Senhora em Fátima, elas foram preparadas pela aparição de um anjo que apareceu às criancinhas na primavera do ano anterior e que se apresentou a elas como anjo da paz e como anjo da guarda de Portugal. Dia 10 de junho é o dia em que a Igreja de Portugal celebra o anjo da guarda de Portugal, porque é o dia nacional de Portugal, é o dia de Camões. Isso quer dizer que 7 de setembro é o dia da gente lembrar do anjo da guarda do Brasil. Ai, porque que beleza, o Padre anjo Antônio. da guarda de cada nação, ele é lembrado e se pede a intercessão dele de modo especial no dia nacional de cada nação. Em Portugal há uma festa litúrgica, quer dizer, no dia 10 de junho, há lá no calendário litúrgico de Portugal, festa do anjo da guarda de Portugal. No Brasil não há, mas a gente pode, nesse dia, celebrar, por exemplo, uma missa votiva dos anjos, da guarda, enfim. Ou pelo menos recordar nas nossas orações, né, e suplicar, Santo Anjo, a quem o Senhor confiou essa nação país. Quando ela foi fundada, vem em socorro do nosso país. Né? Há uma outra coisa interessante. Há relatos de que vários bispos do Brasil, durante o tempo do Império, eles consagraram o Brasil ao arcanjo São Rafael. E em alguns momentos-chave da nossa nação, havia convocações de oração, de modo especial pela intercessão de São Rafael. Na Basílica Antiga de Aparecida, há uma pintura de Nossa Senhora com São Rafael abaixo dela. Então, considera-se, não quer dizer que São Rafael seja o anjo da guarda do Brasil, mas sim, como o Brasil foi por vários bispos consagrado ao arcanjo São Rafael, considera-se então que a gente pode também suplicar de modo especial a intercessão dele para o nosso país. Né? Me parece que é uma coisa a mais legal da gente saber. Né? E São Rafael, arcanjo, o anjo que ministra a cura da parte de Deus, né? O anjo que proveu a libertação, né, na vida de uma família que era atormentada, né, por demônios. Não esquecendo que assim como há um anjo da guarda do Brasil e há anjos guardando a nossa nação sob o seu comando,
há também principados e potestades, né, que se encarregam de, nos ares, como diz a Escritura, fazer, né, tremer, né, o chão da nação com investidas malignas, com discórdia, com espírito de destemor do Senhor. Então é preciso que a gente lembre que há uma luta, né, também por cada nação da terra, e há uma luta pelo Brasil, e que a gente precisa se unir ao Senhor, a Maria Santíssima, aos santos anjos, à igreja, para que essa luta seja vencida por aquele que já é o vencedor, né? Mas há uma resistência, há uma oposição maligna, e esse bom combate da fé, a gente não pode esquecer que ele é travado na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida coletiva. Portanto, é preciso orar pelo Brasil, também ordenando, né, que esses principados e potestades sejam destronados, derrubados pelo poder do Senhor Jesus Cristo, do seu nome, do seu sangue, porque é uma grande batalha espiritual e a gente não pode perder essas coisas de vista, né? Padre Antônio, eu agradeço a Deus o que está acontecendo comigo agora, essa compreensão nova. Eu nunca tinha tido essa imagem, né, de que existe uma batalha espiritual na nossa terra. Foi uma compreensão mais profunda daquela palavra incrível, né? Não é contra homens de carne e sangue que a gente tem que lutar, mas contra os principados e potestades. Eu já tenho tido a compreensão dessa palavra, né, em relação à minha vida pessoal, em relação a problemas familiares, mas eu nunca tinha pensado nessa palavra em relação à nossa pátria. Em relação à nossa pátria, eu ficava reduzida, oh meu Deus, a uma visão mais materialista. Mas com isso que o senhor falou, o senhor me ajudou a ter essa compreensão de que bom, temos um anjo da guarda, maravilhoso como aquela imagem, mas temos também anjos malignos lutando para acabar, para derrubar, para arrancar a fé, para destruir, né, o que Deus tem construído no nosso país. Exato. Isso não é motivo para a gente ter a impressão, porque algumas pessoas têm a impressão de que a luta é a seguinte, a luta entre... O A e o B. E os dois estão... Não. Deus é soberano. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Nada vai fazer isso voltar atrás. Agora, há resistências à obra, à ação do Senhor na vida de pessoas, na vida de povos. E essa resistência tem que ser vencida, tem que ser derrubada, como São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Eu gosto muito dessa palavra, porque para mim ela ensina muita coisa. Existem fortalezas do maligno, ou seja, existem resistências onde ele se entrincheira para que o território não seja conquistado pela vida nova que o Senhor tem para nós. Então é preciso que essas resistências sejam derrubadas. Ponto. Quem é que o Senhor colocou aqui na terra para fazer esse trabalho? Um negócio chamado igreja, que é o povo dele, que é o povo que tem o nome dele nos lábios, que é o povo que tem a unção dele no coração. Então, quando a igreja ora, quando a igreja, que é embaixadora de Cristo sobre a terra, se coloca em ordem de batalha para interceder, para agir, para que o evangelho se expanda, para que o reino de Deus alcance corações, regiões, vidas, coletividades, as resistências vão cedendo. Agora, é claro que nenhuma resistência cede primeiro sem lutar, né? Mas não é uma luta, sabe? Quem será que vai ganhar? Eu já sei quem vai ganhar. Mas é preciso vencer essas resistências, empurrá-las para fora. Satanás não tem direito a nada. Então é preciso empurrá-lo para fora para que possa se estabelecer algo conforme o reino de Deus, algo segundo o coração de Deus. Deus tem planos lindos para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa pátria. Deus tem planos lindos, mas há resistência. Então é preciso empurrar pela intercessão, pela oração, pelo anúncio do evangelho, pelo testemunho de vida. A gente estava conversando, me veio à cabeça aqui uma expressão que a gente conhece muito, né? Que é a tal da expressão jeitinho brasileiro, que pode significar
a capacidade que o brasileiro tem de se virar de uma maneira, né? Quando vem algum inconveniente, alguma coisa assim, que ninguém estava esperando, o brasileiro é bom, como a gente diz, tem jogo de cintura para resolver. De verdade, outros povos não têm esse jogo de cintura, né? Quem já viajou para fora sabe disso, né? Mas, por outro lado, o tal do jeitinho brasileiro, ele também tem a ver com aquela coisa que o brasileiro tem que é meio malandra, sabe? Primeiro o meu, ou então a gente dá um jeitinho e tudo se resolve, mesmo que seja de um jeito que não é o certo. Cristãos não podem se mover pelo jeitinho brasileiro. No mau sentido. No mau sentido. Cristãos têm que se mover pelo jeitinho do reino de Deus. O reino de Deus deve ter um jeitinho também, né? Só que é um jeito muito bom. É o jeito certo, né? É o jeito reto de viver a vida. É o jeito reto de fazer as coisas sem prejudicar a outros. É o jeito reto de crescer, não pisando outros, mas levantando outros junto com você. Pois então, queridos, a igreja, o povo de Deus no Brasil, deve brilhar nessa nação para que as resistências sejam quebradas e para que os propósitos de Deus se cumpram. O povo de Deus deve brilhar pela oração, pelo clamor, pelo combate espiritual e, juntamente com isso, vivendo não no jeitinho brasileiro, com aquelas características que a gente falou, mas com o jeito do reino de Deus, aqui na terra. Aí alguma coisa começa a realmente mudar. Senão é muito esquisito, né? O Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, entre católicos, evangélicos, e não ser um país onde haja exemplo de retidão para as nações. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Padre Antônio, eu preciso, nesse momento, né, assim, confessar que eu não orava, a não ser em momentos especiais, né, para a nossa terra, mas essa nossa conversa, essa nossa partilha entre irmãos, né, está tocando o meu coração de uma forma para que eu possa ter essa oração, como eu tenho todos os dias. Eu oro pela igreja, pelo Papa, né, pelo Senhor, pela comunidade, pelos doentes, pelos pobres. Incluir também a nossa pátria, incluir não apenas em alguns momentos, mas é o que eu estou percebendo agora, é o que estou sentindo Deus me pedir agora, para que a gente possa poder vencer essas resistências. Gostei dessa palavra. Oração. Oração muda o comportamento da gente, pelo menos a oração bem feita, né? Se uma pessoa reza muito, mas não muda, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode estar rezando muito, mas pode estar rezando mal, né? Oração bem feita, oração que de fato é um rasgar o coração diante de Deus, é um colocar-se em linha com o Senhor, por pessoas, por causas. É algo que muda o comportamento da gente, muda a mentalidade, muda o jeito da gente falar, muda a maneira da gente agir, né? Eu creio que se nós nos acostumássemos a orar mais pela nossa pátria, de uma maneira mais consequente, não apenas de uma maneira apressada ou porque está em algum tipo de programação, mas de fato como uma prioridade, isso poderia gerar um movimento de grande mudança no comportamento, na visão, na mentalidade do nosso povo, que em grande parte é cristão. Então, se nós cristãos começássemos a orar com o coração quebrantado, arrependido, com humildade, não com orgulho, não com aquela malandragem, mas reconhecendo os nossos erros, talvez isso impactasse, sabe, na maneira da gente viver a vida, da gente olhar para as coisas, da gente se comportar no cenário do nosso país. Eu acho que sem essa mudança do ponto de vista interior, espiritual, sonhar, fantasiar outras mudanças como sendo suficientes, é uma bobagem, né? Uma mudança que não acontece a partir de dentro não é uma mudança sólida. Isso é desde o ponto de vista individual quanto até o coletivo e é o mais amplo, né? Então, para que haja
mudanças, como constantemente nós, do ponto de vista pessoal, precisamos de mudanças, também do ponto de vista institucional, né, coletivo, se precisa de mudanças. Para que haja mudanças que sejam consistentes, é preciso que essas mudanças comecem dentro. Uma mudança de comportamento, de visão, de atitude, que passa por uma mudança pessoal, que tem a ver com uma oração mais séria, sabe? Uma oração mais contrita, com um coração mais quebrantado, uma mentalidade diferente e uma grande luta, porque o mundo vai continuar fazendo resistência. Eu estou lembrando que a gente aprende aqui na comunidade com a Doris, em cada dezena do terço, colocar uma grande intenção. Igreja, os doentes, os pobres. E eu não estava... claro, eu colocava a nação, mas eu preciso confessar que eu não colocava dessa forma como o senhor acabou de... Né, com fé, com ardor, com coração. Né? Mas nesse momento eu estou tendo essa consciência e quero, viu, meu anjo da guarda, me ajuda a colocar na oração diária do terço uma intenção, uma dezena inteira para o nosso país, para a nossa terra, para os nossos governantes. É isso que eu estou movida agora. Eu creio que é necessário e o Espírito Santo vai inspirando a gente a orar em direções que ele sabe que são necessárias, né? Como a gente falou, né? Quando a gente pega essa oração, por exemplo, que a gente começou a nossa partilha citando, né? A oração que é feita após a bênção do Santíssimo. Bom, a gente está orando ali de um modo como a igreja nos mostra que é bom orar. Prosperidade completa. Talvez muitos de nós nunca tivéssemos pensado que essa expressão designa algo maior do que só grana, né? Também quando a gente ora com sintonia com o Espírito Santo, ele também vai revelando para a gente algumas coisas legais pelas quais a gente pode e a gente deve orar, não é? Sim, eu vou orar pelo meu país, mas aí de repente o Senhor vai orar, vai ensinar você, ora pedindo, isso já aconteceu comigo, por isso que eu falei do jeitinho brasileiro, né? Para que o nosso povo aprenda o jeitinho do reino dos céus, o jeitinho do reino de Deus, ora desse jeito, né? Porque o jeitinho brasileiro a gente sabe onde tem levado a gente. É um esperto querendo ser mais esperto que o outro esperto. Não vai nada para frente assim. Então, Senhor, que o nosso povo, de cima a baixo, aprenda o jeito do reino de Deus. Porque esse é o melhor jeito. Se a gente viver desse jeito, não vai haver fome, não vai haver injustiça. Ensina a gente a viver desse jeito. Muitas vezes, né, eu tenho orado pelo Rio de Janeiro, Senhor, que essa cidade seja maravilhosa, não porque ela tem florestas bonitas ou praias bonitas, mas que ela seja maravilhosa pela obra que o Senhor vai fazer aqui e que muitas pessoas venham aqui não só para ouvir samba ou ver pessoas pouco vestidas na praia, mas que muitas pessoas venham aqui para participar daquilo que o Senhor quer fazer no Rio de Janeiro. Um grande mover do seu Espírito Santo, uma cidade que de verdade seja maravilhosa, porque as maravilhas de Deus estão acontecendo aqui e que isso atraia gente do mundo inteiro para te conhecer, para te experimentar aqui no Rio de Janeiro. Então, olha, Deus pode inspirar a gente de mil maneiras, também para a gente quebrar maldições, palavras de maldição que foram ditas tantas, né, sobre a nossa pátria, para a gente lavar tudo isso no sangue de Jesus, para a gente abençoar a nossa pátria. E aí a gente pode abençoar essa terra de Santa Cruz de tantas maneiras. O Espírito Santo pode mostrar para a gente isso. Ser conduzido pelo Espírito na vida e também no momento de oração é algo tão bom, porque deixa de ser um momento cansativo no qual você pensa, o que eu vou falar? O que eu tenho que fazer? E o Senhor vai te mostrando e você vai caminhando com Ele e a oração se torna uma grande descoberta e você vai percebendo que Deus quer coisas lindas para o nosso país, para a nossa vida. E quando a gente ora, a gente se alinha com Ele e aquilo vai te inspirando e vai sendo algo que renova o coração. Então, estar atento quando a gente vai orar, não só pelo país, mas por qualquer circunstância,
Como é que o Espírito Santo quer me ensinar a orar por essa situação? E de repente a minha oração, que poderia ser uma oração dura, Senhor, o Senhor está vendo quanta coisa ruim, quanta coisa errada, meu Deus do céu, só Jesus, né? De repente o Senhor vai me ajudar a orar e a minha oração vai ser uma oração jubilosa, vai ser uma oração de louvor, vai ser uma oração que abençoa, porque Ele vai me mostrar que Ele tem planos bons também para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele lugar para o qual eu estou olhando agora e talvez só esteja vendo dificuldades. De repente Ele me mostra, nossa, quanta coisa bonita Deus quer fazer nisso aí, e a oração vai se tornar algo que renova o coração da gente. Uau! Olha, agora, nesse momento, eu já sei, o que está assim, me inspirando é começar cantando: Jesus, seja adorado e seja muito amado pelas crianças, pelos adultos, pelos jovens, pelos idosos, pelos governantes nesta terra de Santa Cruz. Como é bom cantar isso. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. É a oração da gente nesse dia de hoje. Beleza. Laura, vamos ficando por aqui. Vamos lá ver se o pessoal ainda quer tirar um cochilo no feriado, né? Então, vamos nós. Irmãos, um abração, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.